Oi, bom dia. Bom dia, como é que tá? Vamos começar essa nossa conversa? Vamos lá. Para quem quem está entrando na nossa live agora, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como as famílias podem ajudar as crianças que estão passando por um processo de alfabetização, né, Maria? Nós duas trabalhamos na escola Sim. Crescer. Somos coordenadoras, né? Eu sou coordenadora do Fundamental, do primeiro ao quinto ano. Me chamo Nayara. Maria, pode se apresentar para a gente? Meu nome é Maria Rosinei, sou uma das coordenadoras aqui do Crescer. Trabalho mais com a parte da educação infantil, mas sempre estou, como nosso trabalho é em equipe aqui, também estou sempre apoiando o primeiro ano, ajudando em que eu posso estar Mesmo. auxiliando, né, a todos. Isso. Mas É, pode continuar, Maria, desculpa. E assim, principalmente nesse período, né, de quarentena, onde as crianças estão estudando mais em casa, né? Sim, E que antigamente, dias atrás, as famílias atuavam mais como auxiliar nas tarefas, cobrar que as crianças fizessem as tarefas de casa. E hoje nós estamos aí enfrentando um período diferenciado, visto que a verdade. questão da pandemia, né, exige que fiquemos em casa. Então, isso trouxe uma nova visão de estudos, né, tanto para a escola quanto para as famílias e crianças. Então, estamos todos envolvidos nesse processo. É verdade. E estamos aqui para conversar um pouco sobre esse período, ver o que nós podemos, como nós podemos atuar juntos nessa caminhada, né, que é tão importante para as nossas crianças, e saber que juntos podemos mais. Isso mesmo. Principalmente nessa questão de começarmos a analisar a situação de uma forma a procurar soluções, não procurar os porquês estamos passando por isso, todos já sabemos, né? É Sim, uma sim. questão de saúde, uma questão ampla que não gostaríamos de estar vivenciando, mas que Isso. infelizmente não podemos fugir desta realidade. Hoje eu O que até li, podemos. Maria, hoje eu li um negócio que eu achei legal, uma frase que dizia assim, que nós não estamos presos em casa, né? Nós estamos seguros em casa, né? Isso, E esse quadro, né, ele acaba deixando as famílias mais como protagonistas, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Aqui na escola, nós estamos fazendo videoaulas, estamos encaminhando roteiro de atividades, né, para ajudar. A nossa professora do primeiro ano, ela encaminha links do YouTube, ela faz vídeos e também manda orientações para os pais. Mas mesmo assim, eu tenho aqui algumas dúvidas que são assim, dúvidas, são perguntas frequentes, né, das famílias. A gente vai isso. bater esse baseado nessas perguntas e se alguém mais entrar aqui e fizer alguma pergunta, a gente responde também, né, Maria? Você quer falar alguma Sim, coisa estamos antes de a aqui para gente ajudar, começar? né? Uhum. Então, só queria falar sobre que a gente, esse período, não é de todo ruim, né? Como às vezes a gente olha de uma forma muito negativa. Nós temos que, de cada situação, buscar algo de bom, algo de positivo, pelo menos, né? Tudo tem um Uhum. porquê. Então, assim, o que eu acho de mais positivo na situação que estamos vivendo, que as famílias estão vivendo? Essa proximidade, né? Essa presença primorosa ao lado dos filhos,
essa oportunidade de interação da família com a Conexão, criança. né? Oportunidade de Isso. conexão autêntica, Essa, né? isso, essa oportunidade de estar realmente ali do lado e que é tão importante nesse momento. Não temos outra forma a não ser estarmos juntos e lá, né, as famílias estarem ao lado dos filhos nesse momento, principalmente no processo de alfabetização. É verdade. Mas aí eu fiquei, vamos ver algumas dúvidas e aqui vamos conversar, ver o que a gente pode estar amenizando e ajudando, né, em esclarecer algumas situações. Isso. Então vamos lá. Como que uma das dúvidas assim mais frequentes, né? Eu acho que a gente pode ajudar também explicando um pouquinho para as famílias como que elas podem se organizar nesse período, né, de quarentena em relação aos estudos das crianças, né? Ter de repente uma rotina, né, Maria? Isso é fator primordial, é o início de tudo. Então, como podemos auxiliar nossos filhos em casa, principalmente nesse período de alfabetização? Primeiro, estar junto, né? Organizar uma rotina de estudos. Não é só o momento lá da tarefinha, ou não é só perguntar, você já fez? Não. É estar junto mesmo, lado a lado. É ser facilitador do processo. É importante a gente ver a alfabetização como um processo que a criança passa e que tem que ser de uma maneira assim acolhedora, que seja prazerosa para a criança. E eu acho que isso pode acontecer a partir do momento que nos organizarmos em casa, né? Então, preparar o ambiente, o espaço, onde nós vamos, esse espaço será o espaço do nosso estudo. Aqui vamos assistir às videoaulas, as aulas pelo Zoom, aqui vamos desenvolver as nossas atividades. Então, isso a criança vai criando essa rotina e vai se situando. Então, ela vai Eu passar a se acho, concentrar mais nas aulas, né? Então, o eu acho primeiro que esse passo é a ambiente, organização da rotina. Isso. nesse ambiente, Maria, como a gente está falando aqui de primeiro ano, é interessante também ter a letrinha cursiva, a caixa alta, aqueles modelos de letrinhas, porque às vezes eles ainda trocam, né? Às vezes o B com o D, escrevem às vezes a letrinha ao contrário, e ele ter ali ao lado um papelzinho, né, que ele possa consultar ajuda também, né? Além da rotina, esse ambiente também ser um ambiente organizado de acordo com essa demanda, né, da criança, com a necessidade Então, dela, né? principalmente as crianças que estão iniciando e que apresentaram certa dificuldade, digamos, no reconhecimento das letras, isso vai acontecer mesmo, não tem outro jeito. É um processo que está no início, né? E que muitos ainda não definem totalmente o alfabeto, não dominam, digamos assim. Algumas dominam, mas às vezes dá aquele branco, né? Aqueles altos e baixos, esquecem, principalmente o cursivo. Então é importantíssimo ter o alfabeto ao lado. A criança pode pesquisar. A criança vai ter dúvidas? Vai. E ela pode procurar esclarecer suas dúvidas através desse alfabeto que tem que estar ao lado dela, um alfabeto cursivo, pode ser até com as outras letras junto, para ela fazer ir comparando e vendo como que aquela letrinha em caixa alta ou letra bastão, como ela é feita em letra cursiva, tanto a maiúscula quanto a minúscula. Então, ele pode fazer essa pesquisa tranquilamente, ele tem que ter gente preparado para isso. Digamos que se mesmo assim ele não encontre, define todas as letras, mamãe, o papai ou algum adulto que esteja acompanhando, né, a família, pode entrar como mediadores do processo, né? Instigando ali, estimulando, vamos procurar um pouquinho mais, vamos com o olhar de detetive, pode usar a parte lúdica, o importante é que a criança se sinta tranquila,
para que ela possa resolver as suas atividades. Então, para isso passar essa segurança. Os pais devem ter muita tranquilidade também nesse momento, né, Maria? Porque Exatamente. é uma preocupação muito grande, às vezes, das famílias, principalmente quando comparam uma criança com outra, o próprio filho com o filho de alguém, aí fica com aquela dúvida, né? Ah, mas o Isso. fulaninho já lê, já escreve, o meu ainda não, Essas né? comparações, essas comparações, infelizmente, têm permeado esse processo, principalmente nesse período, né? Quem que algumas crianças se destacam mais, outras demoram um pouquinho. Mas o que que eu falo? Eu falo o seguinte: não compare. Não compare seu filho nem com a criança, nem com o irmãozinho. Mas ele aprendeu mais rápido. Ou no Jardim 2 ele já terminou praticamente alfabetizado. Não é assim. Isso acontece um ou com o outro. Isso vai demandar do contexto, da forma de desenvolvimento de cada um, das suas cognições, da sua consciência fonológica, como ele foi estimulado desde lá o engatinhar. Então, nós somos únicos, não podemos comparar nunca um com o outro. Pode sim comparar, por exemplo, ele com ele mesmo. Como ele começou, como ele está, um salto que ele deu, que seja uma letrinha que ele aprendeu, ótimo. Então, eu acredito que a comparação, ela desestimula, e não é isso que a gente quer. Então, não compare a criança com ninguém. Às vezes, a mamãe e o papai falam, eu já vi, cada um é única, né, tia? Só Cada completando. um tem seu tempo. Uhum. Exatamente, cada criança tem seu tempo, tem o seu jeito de aprender. E aprende de formas diferentes, né? Por isso que a gente diversifica bem as atividades, as aulas, as formas, porque cada um tem a sua singularidade. E agora, o que eu percebo? Frases que eu já ouço muito, assim, mas eu não comparo, meu filho. Eu não comparei, nunca comparei. Eu já escutei frases assim. Mas, o que a gente tem que tomar cuidado? O comparar nem sempre é dito de forma clara para a criança, né? Às vezes o olhar da mamãe, às vezes o semblante do papai, às vezes a forma que ele elogia um outro do lado do filho, um irmãozinho, por exemplo. Isso é ele que está vivenciando, a criança que está vivenciando algum entravezinho, digamos assim, né? No aprendizado, essas dificuldades, ela vai se sentir com a autoestima baixa. E aí vai causar o quê? O desestímulo. E se ela não estiver motivada, porque ninguém motiva ninguém, acredito, mas a gente pode fazer com que a motivação intrínseca de cada um se aflore, né? Então, se a criança não estiver vivenciando esse processo de maneira prazerosa e confiante, com sua autoestima elevada, ela não vai aprender. Então temos que tomar cuidado com essas comparações, que nem sempre você não sabe menos que fulano, ou fulano sabe mais que você. Não. É no olhar, é na ansiedade que às vezes a gente sem querer passa, né? Para fazer rápido, rápido, né? Ou muitas vezes apaga, né? Às vezes, por que eu vou apagar o que meu filho fez? Assim, sem estudar com ele aquele momento. Por que do erro dele? O erro faz parte do processo. Vamos errar muito durante muito tempo, a criança não vai diferente. Hoje em dia temos dúvidas, né? A criança que está no processo. Os erros, eles são oportunidades de aprendizagem, né, Maria? Exatamente, a partir do erro. Nesse momento é muito importante que as crianças sejam encorajadas. Então, hoje, se a letrinha B dela não ficou bonitinha agora, mas daqui a pouco ela conseguiu fazer um B mais parecido com um B, né? Com um traçado mais forte, ela acertou, né? A palavra, sei lá, bola. Aí ela já acertou ali que era com B. Aquilo ali tem que ser motivo, né? De festa, né? De os pais
né? Fala, como as Sim. professoras fazem, né? Nossa, você já conseguiu, e olhem só, ele já sabe fazer o B. Então é importante que nenhuma criança seja desencorajada nesse momento. Que os pais Temos que tenham procurar. muita, que respeitem o tempo da criança, que tenham paciência, não é isso que você falou aí pra gente, né? Tenham Isso, paciência com o tempo de cada tem que uma. respeitar o tempo, né, da criança, ter paciência, mas é paciência de verdade. É aquela paciência mesmo ali e achar motivos de elogios por nem que ele tenha errado 90% de uma palavrinha, por exemplo. Parabéns, você fez uma letra legal. Olha como você traçou essa letrinha melhor. Olha, você acertou o início da palavra. Parabéns, meu filho. Valorizar. Valorizar o que a criança Valoriza conseguiu, né? Porque as assim ela produções. ela Exatamente, porque eu começa, como é uma motivação interna para ela prosseguir. para ela prosseguir. Quando a gente compara as crianças, elas ficam Exatamente. desencorajadas, né? Ficam entristecidas. E aí esse processo de Fica, aquisição de leitura, em vez de se tornar prazeroso, se torna até uma tortura, não é isso? Maria, a conexão não tá boa, né? deu uma falhadinha aqui. Mas então, olha só, quando as crianças já estão escrevendo, né? Mas aí elas escrevem as palavrinhas coladas uma na outra. Tem alguns pais também Então, que perguntam, né, sobre isso. sim, é chamada hipossegmentação. É que as crianças escrevem da maneira que elas escutam, né? Então elas vão escrevendo. Elas ainda não têm a consciência de que cada palavra é uma grafia separada uma da outra. Então nós temos que tomar cuidado e auxiliá-la nesse momento, elogiando o que ela escreveu, né? Mas agora vamos tentar, a mamãe vai escrever embaixo, separado. Então podemos falar, mas não que está errado. Isso é um processo temporário. Ele vai ser deixado, a criança vai se conscientizando, e é bom trabalhar palavra por palavra na frase. Digamos que ela tem escrevido uma frase de 5 palavras emendadas. Podemos muito bem, depois de elogiar, de ler junto com a criança, escrever separado embaixo. Agora vamos por partes. A frase tem várias palavras. Essa é a palavra tal, cada um, vamos deixar os espaços, não tem problema. É um erro temporário que, com intervenção, ele vai ser superado. Não, não Gradativamente. É tem. importante que a gente saiba que, principalmente na alfabetização, tudo é um processo. E que as crianças não vão aprender de um dia para o outro. Não vão funcionar por completo. Às vezes ela aprende uma parte, no outro dia ela avança mais. Lá na frente, às vezes, tem um altos e baixos, que ela dá uma regredida, a gente volta aos estímulos. Importante Esquece, né? isso aí é importante a falar. Não vamos exagerar na ansiedade, não vamos ter cuidado para a criança não perceber, a gente acabar passando para ela, fazer que esse processo seja de uma forma natural. Então, é naturalmente que ela vai aprender, no dia a dia, um dia após o outro. E aí eu volto à questão da rotina e a importância de não atrasar, né? Por exemplo, temos os roteiros de atividades, as videoaulas. Tem que ter uma sequência, porque o processo Sim. não pode ser quebrado. Às vezes a criança está perto de fazer um insight, né? Daquele famoso estalo, né? Aquela É, cognição que está, aquela conexão que está perto de fazer. Aí no outro dia, mamãe, ou esquece, ou acontece algo, né? Também a gente não está aqui para falar que alguma para coisa não, julgar né, ninguém, né? vai Uhum. acontecer, mas o que puder evitar de travar esse processo. Aí no outro dia nós ia dar uma sequência, ou depois, e esse processo é quebrado.
Aí é quebrado, aí tem que voltar tudo de novo, novamente. E aí nem sempre o resultado vai ser tão bom quanto aquele que eu perdi aquele momento. Né? Então a criança dá sinais. Ela dá sinais de de como ela pode evoluir o interesse dela. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Certo. Então, o melhor jeito de estimular as crianças em casa para esse aprendizado é com essa tranquilidade, a segurança, com a rotina, não é isso? Com um Isso, ambiente muita leitura, né? preparado para isso, não é? Com livros Importante ali. também, Nayara, falar as leituras, sabe? Eu vejo assim, leitura. Eu tive uma pergunta uma vez que eu fui alfabetizadora e sou até hoje, né, muitos anos. E uma mãe me perguntou que ela fala, não fala leitura, leitura, já li, essa semana já li 2 vezes ou 3 com meu filho. Leitura é todo dia, se for possível, toda hora, todo momento. Não preciso ler só a tarefa. Eu posso ler um rótulo de um produto, um leite que ele toma, que ele gosta. Eu tenho que buscar na vivência da criança. É aí que vai estar o interesse maior dela. É em casa, os brinquedos têm nome, os brinquedos na caixinha do brinquedo tem palavrinhas. Olha, como que esse brinquedo aqui começa com qual letra? E quantas letras? Vamos contar quantas letras tem? Será que você seria, isso falando para a criança, seria capaz de escrever o nome do seu brinquedo preferido com letra cursiva? Vamos copiar com a mamãe? Quantas letras tem esse brinquedo? Qual tem maior número de letras? Vamos contar? Aí já entra a matemática. Então, essa visão, esse trabalho com letras, leitura, comparações de palavras, qual inicia com o que termina com letrinha, quantas vogais, consoantes, essa é a consciência fonológica. Eu vou estar trabalhando a consciência fonológica. E ao despertar essa consciência fonológica no meu filho, depois ele vai sozinho. Ele caminha sozinho porque ele já tem a consciência formada. Então, eu preciso trabalhar essa consciência fonológica e esse estímulo para a leitura, lendo rótulos, revistas, livros, até uma bula de remédio dá para ler que ele está tomando. Olha aqui que traz aqui dentro da sua caixinha. Vamos ler? Palavrinhas aí que tem mais vogais. Então, assim, na matemática, por exemplo, em natureza, cultura e descobertas, eles podem, no caso do primeiro ano, outras disciplinas, mas eu estou aqui voltando, pensando um pouquinho os eixos da educação infantil. Mas tudo bem. Tem história, geografia, né? Pode trabalhar a leitura e a escrita no texto de geografia, no texto. Não precisa parar a leitura e a questão da escrita ortográfica ali, né? As consoantes, trabalho com as vogais e tudo, porque não é linguagem, porque não é língua portuguesa. Nós podemos interdisciplinar. E você pode, por exemplo, terminamos o texto de ciências, muito bem, vamos interpretar? E uma maneira boa de interpretar é você pedir que a criança leia com você, porque agora ela não define sozinha a leitura. É normal que o papai e a mamãe vai ler junto. Eu sempre falo ler junto, porque nesse momento que o papai, mas a mamãe está lendo, ele também está lendo. E é esse momento que ele mais vai fazer a leitura, porque ele vai ficar com mais interesse ainda, porque o mamãe e o papai estão perto, está lendo junto. E aí ele pode passar o dedinho, sabe, debaixo do título. Passa o dedinho debaixo do título, vamos ler juntos? Aí ele vai olhar, porque ele vai saber onde ele tá, o olhar, onde está o papai está lendo. Então, eu sempre falo olhar de detetive, né? A gente usa muito lúdico nessa fase, porque é aí que a gente vai estimular mais. E aí, vamos passar o dedinho embaixo do que nós estamos lendo, para ele estar acompanhando, não desfocar. Não é só ler por ler, mamãe, papai, é ler junto. E ler junto requer que a criança sinta prazer ali naquele momento, lendo junto de você, passando o dedinho ali debaixo do texto, apontando qual palavrinha você para na hora e fala assim, qual palavrinha nós paramos mesmo? Mas qual é o título? Mostra para a mamãe, vamos ler junto? Então, isso é que faz a diferença.
essa consciência vai ser despertada é com esses estímulos, e isso é natural. É gradualmente. Vocês vão ver que quanto mais segurança, mais tranquilidade, e levar com mais naturalidade os errinhos, os nossos pequenos vão ficar mais seguros e vão querer mais e mais. Mas acho que o processo é por aí. É isso mesmo. É, Maria, então aqui a gente já falou de muitas formas, né, de estimular esse aprendizado na criança. Essa parte de leitura, né? Sobre a escrita, quando eles começam a escrever, algumas famílias ficam assim preocupadas porque as crianças escrevem as letras ou os números ao contrário, né? E tem criança também que não consegue diferenciar a letra de. Esse, essa questão, isso acontece muito. É muito frequente isso e faz parte do processo. Então, a Também, escrita né? espelhada faz parte. É a escrita espelhada. É temporária também. E ela, o que que acontece? São muitos signos, né? São muitas letras, números, letras do alfabeto, quantas? Números. Então, o que que acontece? A criança, nesse período, ela tende a escrever espelhado, de trás para frente mesmo, devido à quantidade de símbolos que ela começa a aprender, que são as letras e números, os diferentes. Olha, letras, só letras são 4 tipos, né? Porque nós temos a Sim. maiúscula e minúscula, nós temos caixa alta, nós temos cursiva, números. Então, isso tudo para a criança, ela vai, às vezes, porque é muito delicado falar em erros nesse processo, né? Sim. São Então, equívocos, né? Eles estão Eu, aprendendo, né, na verdade. eu sempre gosto de falar assim, ó, é a maneira que ele viu, que ele entendeu naquele momento. É. E aí, através das intervenções, essas intervenções que eu falo daquele jeito, de maneira natural, ai, que legal que você fez o 5 tá virado, né? Tá espelhado, parabéns. Ele fez o 5 só que ele fez da maneira da visão dele. Então, parabéns para ele. Ele fez o que ele conseguiu no momento. E aí o que nós temos que fazer é elogiar, estimular e fazer do lado. Agora vamos comparar com o da mamãe? Certo? Agora, aí ela automaticamente ela vai pegar o lápis e vai fazer do lado correto. É muito simples. É só não falar assim, ah, você escreveu de novo, espelhado, e apagar muito bruscamente, como se ela estivesse É. cometendo uma coisa muito absurda, né? Muito É aí que horrível, vem. né? Eu tava pensando exatamente isso, né? Que às vezes o pai apaga e diz, você tá O fazendo tudo apagar, errado né? de novo, né? Será que seus Essa amiguinhos situação. fazem isso também? E assim, a gente Não, aí precisa, as famílias, é péssimo. Aí já ainda vem pois é, a as famílias comparação em precisam si. entender, e essa é a função dessa live, é que isso acontece de forma muito natural, que nós já passamos por isso também, que quando nós Exatamente. passamos por isso também foi muito difícil, né? Eles Uhum. estão entrando num mundo completamente novo, imagina. E o tanto que existe muita magia, não é, na leitura, como que a Exatamente. partir do momento que você lê, você consegue dominar tanta coisa, não é, Maria? É fantástico Isso. e é É muito muito fantástico. difícil, não é? Eu falo que até uns alunos aqui do dois, eu sempre falo, o mundo mágico da leitura, sempre lá, trazer esse lado, sabe? Eu sei que é difícil,
Melhorou a conexão? Voltamos aqui, ficou um pouquinho aqui carregando, mas é isso. Então, escrever com a letrinha ao contrário é normal, faz parte do processo, né? Escrever com as palavrinhas também coladas uma na outra também faz parte do processo, não é Esse isso? processo E a vai. gente, a gente tem Uhum. que ir orientando as crianças a partir do que ela faz, sem culpa, né? Sem Sem infligir a culpa. culpa, sem, Exatamente. sem tratar isso como erro, né? Sempre tratando como oportunidade de avanço, de crescimento, com muito Exatamente. encorajamento com muitas palavras positivas, não é isso? E Isso. criar um ambiente acolhedor também, né, para a criança. Comemorar as Uhum. pequenas vitórias, não é, Maria? Tudo isso Isso. ajuda Eu também. vejo muito Respeitar, só o retomando aqui, tempo da porque pausou, criança, né? né? Respeitar o tempo da Isso. criança. Cada uma tem o Uhum. seu tempo. A gente não precisa comparar uma criança com a outra, porque isso não De forma alguma. motiva, né? Na verdade, desencoraja, deixa a criança Exatamente. inibida e pode transformar o processo de leitura, que é o que você estava falando, né? Deixar de ser o mundo mágico, né? Deixar de ser essa coisa fantástica para se tornar uma tortura, né? Aquele momento que. Exatamente. E outra coisa, dependendo de como os pais também coordenam essa atividade ali com a criança, esse também pode ser um momento de desconexão, não é, Maria? Olha que coisa séria. Porque eu me lembro, até hoje, eu me lembro da professora que me alfabetizou, a tia Luzia. Lembro dela, lembro do rosto. Para mim, ela é uma pessoa muito importante. Eu nunca vou esquecer a tia Luzia. E agora, nessa quarentena, essas atividades que estão indo para casa, os pais estão dividindo esse papel também, né? Então é um momento que se pode Isso. aproveitar essa conexão de um jeito tão positivo, Muito né? primoroso Sim, esse momento. Eu acho que é muito primoroso. primoroso, É porque verdade. e os pais vão se sentir assim, a partir da hora que eles forem tendo essa visão, que nós conversamos aqui, de naturalidade, de tranquilidade, eles vão vivenciar um momento mais ainda primoroso cada vez mais, né? Para eles e principalmente para a criança. E É nós uma coisa. aqui da escola, Maria, a gente tem os grupos, né, de WhatsApp que nós criamos para as famílias. E se qualquer família, qualquer pai que esteja ajudando a criança, sentir, tiver alguma dúvida em como proceder com determinada atividade, ele tem total liberdade para falar com a professora, né, conosco também, e a gente vai conseguir orientar e Isso. ajudar para que isso possa É, acontecer, né, da melhor forma possível. Obviamente que quando nós retornarmos, né, que Deus vai abençoar que logo a gente vai retornar, isso tudo vai passar, amém. nós vamos repor todas essas aulas, né? Os conteúdos Uhum. serão revisitados. Agora, inclusive, para essa Isso. semana, nós estamos preparando um bloco de atividades para revisitar os conteúdos que já foram vistos, né, do início do ano até aqui, para a gente conseguir É fundamentar importante. isso melhor para seguir adiante, né? De É um repente, para momento, conseguir. Pode é falar. interessante esse bloco de atividades, fazendo uma fixação, revisão geral do que já foi trabalhado, né? Que é a Uhum. oportunidade das mães, dessa família, né? Tá apoiando as crianças, somente essas que têm um pouquinho mais, digamos assim, precisam um pouco mais, está aproveitando realmente esse momento de escrita, de leituras que vai ser dada, sabe? E sempre falar que ela está aprendendo, que é um processo e que não é uma atividade a mais.
né? Uma atividade a Sim. mais. Não é que ela está voltando, não, porque isso é natural em qualquer turma, a gente faz isso mesmo, em qualquer situação, ainda mais nesse período, né? E Verdade. aproveitar realmente, formando essa rotina de estudo, se organizando para esse momento. E aí, uma coisa que eu gostaria de completar, acho que a gente já está terminando, né? É Sim, sobre a sim, questão do erro, questão, né, sim. do errinho, dos equívocos na escrita. A criança vai errar na escrita porque ela não é alfabetizada ainda. Mesmo aqueles que são alfabetizados, ela tem Ainda erram. ainda erram, esses erros ortográficos vão acontecer, São os isso vai desvios, ser, né? Desvios eles vão, ortográficos. eles vão ser assimilados depois, gradativamente, ao longo da vida, né, da criança. Agora, na alfabetização, então, nem se fala, vai acontecer mesmo. Então, é benéfico se a gente souber lidar com ele. Então, na hora de resolver as atividades, o que a mãe pode fazer se ela errou lá, por exemplo, uma palavrinha que tinha que completar uma lacuna, digamos assim, uma tarefa que seja nesse sentido. Ah, parabéns, você acertou essa parte. Agora a mamãe vai escrever aqui numa folha em branco, você olha o da mamãe, vamos ler juntos? Estudem a palavra. Não é assim, você errou, escreve desse jeito. Não, é um estudo de palavra. A palavrinha, parabéns, você fez, a letrinha tá bonita, você já melhorou, cada vez eu tô vendo que você tá melhor, parabéns, estimula bem a criança e levanta a autoestima da criança. Bom, agora o que vamos fazer juntas? Aí escreve a palavra numa folha em branco, vamos estudar essa palavra, lê, passa o dedinho, vamos ler juntos. Essa leitura em voz alta é imprescindível. A mamãe lê com ela em voz alta. Olha para a mamãe, a pronúncia, né? Porque cada consoante tem o som, Tem o né? som. Então, esse som, a criança tem que visualizar a letra e observar o som. E olhar a pronúncia. Quando a mamãe está falando, a mãe falar bem falado, pausadamente, a criança repetir, passar a mãozinha debaixo da palavra, ler. Agora vamos lá na sua que você escreveu. Escreve debaixo ou ao lado. Faça a comparação. A criança mesmo vai chegar no ponto que a gente quer, que é a da correção natural. Então, isso é importante. Eu quis falar porque alguns têm dúvida se pode escrever para a criança Né? copiar. Pode, se E for a dessa criança forma. faz uma auto-reflexão, né? Maria, você falou assim, se Reflexão. pode escrever para a criança copiar. Pode, né? Mas agora, copiar pela Pode. criança. Não. Não acredito nunca nisso aí, porque aí é como se falasse, me dá aqui que eu faço, que você não sabe mesmo. Então, não é bom. Exatamente, exatamente. A gente, E a assim, gente, às vezes pela pressa, né? A pressa é do adulto. Eu gosto muito dessa frase. A pressa é do adulto. Às vezes, pela pressa, vai lá e escreve pela criança, faz o que tem que fazer e acaba pulando uma fase, um processo importantíssimo. Além de fazer exatamente o que você falou, né? A uma criança começa a reflexão, né? pensar, eu não dou conta. É por isso que ela É. está fazendo, né? Então, o processo E de é assim, autorresponsabilidade, ele fica comprometido também. Porque era a criança tinha que fazer, né? Mas o pai está tomando para si essa responsabilidade. Então, de repente, se a criança copia um pouco mais devagar, porque tem também, né? A gente pode, as famílias podem se organizar para que, num determinado momento, a criança copie e, no outro momento, eles respondam, né? Fazer a orientação ali da cópia e, no outro momento, responda para que isso também não se torne muito cansativo, não é? Não, a cópia com a mamãe lendo com a criança, fazendo essa reflexão em cima da palavra de forma tranquila, é o recomendado. Agora, não é cópia por cópia também. E Sim. tem essa questão
da autoestima, né? Ter cuidado, tá sempre não fazer por ela, porque ela vai achar que ela não é capaz de fazer. Então, assim, não é nada que tem que ficar perfeito. A letra cursiva tem que ficar igual a da professora, não. Ou igual a da mamãe. É gradativo. Aos poucos que ela vai fazendo, né? Então, ela tem que sentir... Assim, tá cansativa a tarefa? Foi demorado? Mas tem essa parte, digamos... Levanta um pouquinho, agora vai ao banheiro, toma uma água, respira. Vamos voltar? É melhor do que ficar passando muita pressa ou ansiedade para a criança, entendeu? É verdade, Importante é verdade. muita tranquilidade e naturalidade nesse momento. É isso aí. Você quer acrescentar algo mais? Acho que é isso, é dizer aos pais que estamos juntos, né? Sim, A escola está pronta para atendê-los no que for preciso, que esse momento de vivências nos estudos dos filhos diferenciado tem que fazer parte desse processo que nós estamos passando. Isso é um processo mundial, é um processo sim. geral, não tem como fugir dele. Não é E a culpa de melhor ninguém. maneira, não devemos buscar culpados, né? Uhum, E saber, o que nós temos que buscar são soluções. E como exatamente. podemos Manter o ajudar foco. nossas crianças? E manter o foco e manter o equilíbrio e a Sim. tranquilidade desse momento que as crianças tanto precisam desse apoio, né? Do apoio E dos elas pais. sentem, né, Maria? Elas sentem muito o ambiente. Então, Sentem. uma, né, um ambiente assim de tranquilidade, ele ajuda a criança a se desenvolver em todos os sentidos. Isso. E essa questão que você falou da criança desenvolver, vamos voltar um pouquinho no que nós falamos no início. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança aprende do seu jeitinho, né? O que nós temos É. que fazer é estimular tranquilamente. Não E cobrar respeitar, né? demasiado, respeitar esse tempo. Valorizar o que a criança produz. O que ela fez naquele Valorizar as momento, conquistas. as E conquistas. Assim, eu acredito que só tem que dar certo. é E isso que a aí. gente tem que dar tempo ao tempo e saber que a alfabetização é um processo, papai e mamãe é um processo e vamos dar tempo. E todo processo demanda tempo, tá bom? Sim, Vamos conseguir é isso juntos. aí. Isso, vamos juntos, sim. Maria, te agradeço pelo seu tempo, Para pelos mim é um seus prazer estar aqui. conhecimentos, né? Muito obrigada pelo carinho, né? Obrigada a oportunidade e Por ter aceitado o convite, né? Nós aqui da é isso. escola, nós estamos trabalhando muito, né, Maria, Sim, é para isso. fazer isso da melhor forma possível. A cada semana, praticamente, a gente se reinventa e atende e Exatamente. começa, né, a atender a outras. Essa questão foi muito bom você falar, para encerrar, Nayara, também, que a gente sabe que é natural também um pouco essa ansiedade, essas angústias que às vezes paira, né? Nas Uhum, famílias, nesse período, principalmente na alfabetização, mas que a escola também, né? A vontade que a gente tem de estar lidando ali pertinho deles, né? Que eles estivessem sim, aqui, né? todo mundo com saudade, né, Maria? E olha, até você se Infelizmente, emocionou. porque a gente também, né, está vivendo assim, né? A gente queria estar diferente, né? Queria estar Sim, auxiliando pertinho, cada um, né? Porque a uhum, gente conhece cada um. E esse olhar verdadeiro para cada criança, eu acredito que os pais devem ter esse olhar para o seu filho em casa, de estar vendo o que ele está precisando naquele momento, né? E isso sim. nos angustia às vezes, porque o que a gente queria é mesmo eles estarem aqui na sala de aula e a gente poder estar ajudando pertinho, cada um, né? Então Uhum, é complicado para nós também, da também, né? escola,
né? Nós estamos E vivenciando as duas partes, né? Porque a exatamente. gente está vivenciando isso na nossa casa, nos nossos home office, com as nossas famílias, e Hum, preocupado, assim, com todas as crianças da escola, né? Mas a A gente, gente vai estar caminhando junto para conseguir o melhor para todas as crianças, né? Nós vamos isso, conseguir, né? Vamos vencer, fé em sim, Deus. né? Com muita É, esperança, né? E fazendo o exatamente. trabalho que a Escola Crescer tem feito, né? Há tanto tempo. Hum, A escola que já está aí há 27 anos, né? Não é à toa, né? Sempre trabalhando com exatamente. profissionais, com excelentes profissionais e buscando atender às demandas que vão surgindo, né, Maria? Olha, muito Exatamente, é obrigada, isso. gratidão. Obrigada a Eu vocês. vou Beijo para todos. Fica com abraço Deus. Um aqui, abração. tá? Eu vou deixar a live salva, porque aí depois os outros pais, né, quando entrarem, também pode consultar, ver um pouquinho desse nosso bate-papo, quem sabe, né? E a Sabe? gente consegue ajudar. Quantas Ajudou um famílias a pouquinho, gente né? consegue ajudar? É verdade. Então, é isso, ó. Tchau. Beijo. Com Deus. Logo Obrigada, estaremos juntos. Maria. Sim, Com sim, Deus. logo, se Deus quiser. Tchau, querida. Tchau, tchau.